Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Estou contente de estar aqui nessa noite e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E quero agradecer, antes de tudo, agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha família. Fizemos uma boa viagem. É claro, né? O nosso coração está lá na África, mas tem um pouquinho do nosso coração aqui para vocês também, né? E Deus nos deu uma viagem tranquila, segura, e graças a Deus nós estamos aqui novamente. Quero também parabenizar todas as mães que estão nos assistindo hoje à noite. A minha mãe, eu sei que ela está assistindo, né? Já dei os parabéns hoje, mas mais uma vez fica aqui, feliz Dia das Mães. Minha mãe está lá em Campinas, a minha esposa, que tem tido o privilégio de ser mãe, a minha sogra, mesmo com tanta brincadeira que a gente faz, né? A minha sogra, ela teve a sorte de ter 3 genros, bem brincalhões, mas brincadeiras à parte, a minha sogra é uma bênção na minha vida, parabéns pelo Dia das Mães também. Minha irmã, minha sobrinha, minhas cunhadas, enfim, todas as mães, parabéns pelo seu dia, feliz Dia das Mães. E pensando no tema desse mês, edificando famílias espiritualmente maduras. Pensando nesse tema, eu me pergunto, como a sociedade em geral entende o assunto de edificação de famílias? O mundo sem Deus tende a fazer seus planos com base naquilo que é importante para eles. O mundo sem Deus prioriza as coisas que deveriam estar em segundo plano, mas que assumem a posição que seria de Deus nas suas famílias, porque Deus não é importante para eles. Ter um emprego que lhe dê um bom dinheiro se torna prioridade acima de Deus. E não que seja errado, né? Não é errado ter um bom emprego. De forma alguma. O grande problema é quando esse emprego se torna o seu Deus. Aí está errado. Há muitos casamentos que chegam ao fim porque um dos cônjuges se dedicou mais ao emprego do que a Deus, do que a sua família. Sem contar os filhos que passam a maior parte da sua infância sem a companhia dos pais, porque tanto o pai quanto a mãe decidiram trabalhar fora, passando para o filho a ideia de que o trabalho é mais importante do que o seu filho. Uma família que não ama Deus vai colocar outras coisas no lugar de Deus, no lugar que deveria ser de Deus. O ser humano, ele é adorador, ele naturalmente é um adorador. Ele foi criado por Deus para ser um adorador, para adorar a Deus. Mas se ele não adora a Deus, ele vai adorar alguma outra coisa como se fosse Deus. Vai edificar a sua família na direção daquilo que ele idolatra. E muitas famílias, por exemplo, idolatram a si próprias, edificando assim famílias egoístas, arrogantes. Outras famílias idolatram bens materiais, né, ou riquezas, e edificam famílias mesquinhas, corruptas. Muitas edificam suas famílias nos princípios de que os fins justificam os meios. E é nesse contexto que nós, como crentes, queremos edificar famílias que adoram ao Senhor. Queremos edificar famílias que adoram ao Senhor no meio de uma sociedade que não o adora. Esse é o nosso desafio. É esse o desafio que temos de edificar uma família que vai fazer a diferença na sociedade através da luz de Jesus Cristo refletida nela.
Queremos edificar famílias que deem um testemunho vivo de Cristo. E por isso, nessa noite, eu quero pensar com vocês em 3 pontos sobre o tema edificar. E o primeiro ponto, nesse tema de edificar, nós encontramos no versículo-chave desse mês, que é o Salmo 127, versículo 1. Podemos ler aí o Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero destacar só a primeira parte do versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós vemos aqui, nesse versículo, 2 sujeitos: o Senhor e os que estão trabalhando na edificação da casa. Então a ideia é de que, mesmo que são pessoas humanas edificando essa construção, executando essa construção, quem realmente deve estar no controle dessa construção é o Senhor. Eu dei uma olhada no dicionário Michaelis para ver a definição da palavra edificar. E o Michaelis traz ali: construir, erguer, levantar, erigir. Mas também tem uma outra definição nesse mesmo dicionário Michaelis, que diz infundir sentimentos morais e religiosos. Trata-se da edificação da moral e da espiritualidade no nosso lar. O pai, como chefe de família, deve ser a representação de Deus no seu lar. E eu tenho aprendido muito sobre isso com aquele material do pastor Klaus, que ele tem levado para as igrejas. A família deve olhar para o pai e ver nele a representação de Deus no seu lar. E além do pai, a mãe também tem um papel grande na edificação da sua casa, como nós veremos daqui a pouco, no segundo ponto. Mas acima do papel do pai e acima do papel da mãe, está o papel do Senhor. Toda a edificação, todo o esforço na construção, nessa edificação do lar, deve ser feito na dependência do Senhor. Se os pais pensam que têm conhecimento suficiente, confiam nos seus doutorados, ou mesmo nos conhecimentos que receberam dos seus pais, dos seus avós, achando que isso será suficiente para a edificação de uma família espiritualmente madura, estão enganados. Estão enganados. Sem a dependência do Senhor, todo o seu conhecimento será em vão, pois quem primeiramente edifica o lar é o Senhor. É na oração que devemos reconhecer que dependemos do Senhor, pedir para que Ele nos capacite a sermos uma família espiritualmente madura. É na oração onde pediremos ao Senhor que nos revele aonde que a gente tem falhado como família. É na oração onde colocamos as nossas famílias no altar do Senhor, prostrado aos seus pés. É na oração onde pedimos ao Espírito Santo que trabalhe nos corações do nosso cônjuge, dos nossos filhos. A edificação espiritual da nossa família deve ser feita na dependência do Senhor, porque Ele é o principal edificador. Então esse foi o primeiro ponto dessa mensagem que eu trago aqui para os irmãos. Dependência do Senhor. O Senhor é quem edifica. O segundo ponto, nós vamos encontrar em Provérbios 14, versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 1.
A palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O segundo ponto diz: a mulher tem um grande papel na edificação da sua casa. Esse é o segundo ponto que eu quero tratar, especialmente sendo o Dia das Mães. Os principais papéis da mulher no lar, que eu entendo, desculpa, toquei no microfone, não sei se eu posso, os principais papéis, na minha perspectiva, da mulher no lar é ser esposa e mãe. É claro, podem haver outros papéis abaixo desses, mas eu entendo que esses são os principais: ser esposa e ser mãe. E assim como o marido, a esposa também tem responsabilidade na edificação espiritual da casa. Primeiro, ela tem a sua responsabilidade individual, do seu tempo devocional diário, o seu tempo com Deus, na meditação da palavra, na oração. E a esposa tem que saber reservar tempo para meditar na palavra e orar. Seja no início do dia ou no fim do dia, não importa, desde que ela tenha esse tempo. A esposa precisa ter esse tempo individual com Deus. Ela tem a responsabilidade de cobrar o seu esposo pelos tempos de oração e meditação na palavra. A minha esposa deve estar rindo lá em casa agora, porque ela é muito boa nisso. Ela sempre me mostra o quanto eu preciso melhorar nessa área. Da oração, da meditação da palavra e da edificação espiritual do nosso lar. Mas a mulher, além de ser esposa, ela tem um dom precioso que os homens não podem ter. O dom de serem mães. Deus criou as mulheres com a capacidade de gerar filhos dentro delas mesmas. A capacidade de amamentar. E desde que a nossa filha nasceu, eu tenho tido a oportunidade de observar a minha esposa na sua nova vida como mãe. É uma tarefa gloriosa. Que tarefa gloriosa, meus irmãos. Árdua, Desgastante, mas recompensadora. O nível de intimidade que a mãe consegue ter, aquele nível de intimidade que consegue ter com seu bebê é absurdo, é um nível incrível que a mãe consegue ter com seu filho. E basta eu tirar um pouquinho a minha filha do colo da mãe dela, eu logo percebo que eu não tenho o mesmo nível de intimidade que a mãe dela tem com ela. Percebo na hora, que ela vai chorar. Ah, mamãe. E eu amo muito a minha filha, mas parece que ela ama mais a mamãe. Mas é tão gostoso ver isso, tão glorioso. E mais uma vez, parabéns, mães, pelo seu dia. E eu digo que devia ser uma vez por mês o Dia das Mães, não uma vez por ano. Devia ser uma vez por mês, porque que tarefa árdua, mas também recompensadora. Mas sabe de uma coisa? É nessa intimidade que as mães têm com seus filhos, onde se deve investir na edificação espiritual. Eu lembro de ter, no treinamento missionário, nós estudamos antropologia, algumas noções de antropologia. E eu aprendi que vale a pena você investir no relacionamento com as pessoas antes de apresentar o Evangelho. Quando você tem essa chance, investir no relacionamento, porque você não vai ser visto como um pregador estranho trazendo uma mensagem, mas sim como um amigo pessoal apresentando o Evangelho. E a pergunta que eu trago: quem é o amigo mais pessoal de um filho ou de uma filha que não seja a sua mãe?
E por causa desse relacionamento íntimo com seus filhos, eles darão muito mais valor ao Evangelho se eles ouvirem da sua boca. Você, mãe, aproveita esse relacionamento tão íntimo que você tem com seu filho, com a sua filha, e prega o Evangelho para ela. Mostra Jesus Cristo. Apresenta a salvação para o seu filho. Por favor, mães, preguem o Evangelho para os seus filhos. Vocês têm um grande papel na edificação espiritual das suas famílias. Amém? E o último e terceiro ponto, eu trago acerca do propósito dessa edificação, que é a maturidade espiritual da família. E convido a abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, verso 18, diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse ponto, eu volto a enfatizar que, em primeiro lugar, quem está edificando os nossos lares é o Senhor. No primeiro ponto, nós vimos que Ele é quem edifica a nossa casa, ou seja, o nosso lar. Neste ponto, vemos no verso de Mateus que Jesus Cristo está edificando a sua igreja, esta rocha que é Jesus. Nesta rocha, Jesus Cristo, Ele está edificando a sua igreja. Mas se a gente pensar bem, quem que é a igreja? Será que a igreja são essas paredes ou essas poltronas? A maioria delas aqui na minha frente está vazia, né? Está aqui o grupo de louvor, o pessoal do equipamento de vídeo, o pastor, mas o restante das poltronas estão vazias. Então quem é a igreja afinal? Né? Nesses dias de pandemia, de isolamento, a gente está percebendo mais do que nunca que a igreja ela é formada pelas famílias. A igreja são os adultos, são os jovens, são as crianças. O lar cristão é o verdadeiro edifício da igreja. É o lar cristão. E se o seu lar está edificado em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra o seu lar. Porque o seu lar é a igreja de Cristo. E o propósito, então, dessa edificação espiritual da família é a maturidade espiritual. Sabe quando você compra uma fruta, mas essa fruta ainda está um pouco verde? Aí você tem que esperar alguns dias para aquela fruta amadurecer, porque ela está ainda num processo de amadurecimento, ela ainda não está boa para ser comida, né? Está um pouco verde, né? Uma banana um pouco verde que você compra, a hora que você morde, né, até amarra os dentes, e você pensa, não, vale a pena a gente esperar mais alguns dias, porque essa banana está num processo de amadurecimento. Jesus Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue, mas a igreja está num processo de amadurecimento. É claro que a gente só vai alcançar a perfeição em Cristo no dia que a gente estiver com Ele. Na glória com Cristo, nós vamos encontrar maturidade espiritual plena. Estaremos perfeitos, com corpos glorificados. Mas enquanto nós edificamos nossa vida espiritual, nós estamos num processo de amadurecimento, dia após dia, até aquele glorioso dia que a gente vai se encontrar com Cristo. Então a família no processo de amadurecimento,
ela não é uma família perfeita. Né? Não espere encontrar famílias perfeitas no corpo de Cristo. Ela ainda está sujeita a falhas, sim, mas procura viver uma vida de aperfeiçoamento. Ela não é perfeita, mas ela tem sido aperfeiçoada. Ela não é madura totalmente, mas ela está numa fase de amadurecimento. Só que hoje em dia, existem produtos químicos que os produtores adicionam nas plantações, e se forem usados de maneira errada, eles acabam apodrecendo a fruta, em vez de amadurecer. Em vez de ajudar a fruta, pode apodrecer a fruta. Olha só. Então vamos pensar em coisas práticas. Né? Quais são realmente as coisas que têm entrado nas nossas casas para a edificação? Hoje em dia tem muitas coisas que entram nas nossas casas, não vão ajudar na edificação, mas também não vão causar mal. Tem muita coisa que é neutra. Mas tem coisas que entram nas nossas casas que, em vez de ajudar a amadurecer, acaba fazendo apodrecer. Acaba fazendo mal para as nossas famílias. Um exemplo é o que nesse período, né, nessa época de quarentena, a gente vê aí os serviços de streaming. Não sei se é a pronúncia correta, mas uma das mais conhecidas, por exemplo, é a Netflix. E tem lucrado milhões. Eu vi uma notícia recentemente de que, desde que começou essa pandemia, a Netflix já conseguiu em torno de 15 milhões de usuários, além do que já tinha. Né? Então, eles estão fazendo o dinheirinho deles, né? Lucrando, mas muitas vezes estão lucrando enquanto semeiam podridão nos nossos lares. A maioria, e veja, não estou generalizando, mas a maioria dos seriados e filmes faz apologias a ideias antibíblicas, ideias satânicas, adoração a Lúcifer e muito mais. E muito crente tem deixado essas coisas entrar nos seus lares. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque isso não amadurece, isso apodrece. Isso é prejudicial. Eu não estou dizendo que é errado ter Netflix. Não, eu tenho. Eu gosto de assistir filme, gosto de assistir seriado. Mas o que acontece? A gente tem que saber filtrar na palavra de Deus o que é que as nossas famílias estão assistindo nesses filmes. O filtro tem que ser a palavra. A gente tem que lembrar que o objetivo, o alvo é edificar as nossas famílias para um amadurecimento espiritual. Que tal as redes sociais? Eu tenho quase certeza que cada membro da tua família deve ter um smartphone. Né? E será que você consegue controlar o que é que tem entrado na vida dos seus familiares através das redes sociais? A gente tem que ficar atento, porque tem muita coisa boa sim, mas também tem muita coisa podre. Né? Nosso canal, né, o canal da igreja, é no YouTube. Né? YouTube tem muita coisa boa, mas cuidado, porque tem muita coisa também que não amadurece a família, que apodrece. Cuidado. Se fosse talvez há 20 anos atrás, a gente ia estar falando da televisão, né? Ou da internet, que era uma novidade. Agora a gente está falando de outras coisas, mas que fazem o mesmo serviço, de que você tem que saber filtrar essas coisas na palavra de Deus, pensando no amadurecimento espiritual da sua família. Não significa que a gente tem que se tornar um chato, começar a proibir tudo. Não estou falando isso, irmãos. Mas saber usar a palavra de Deus como esse filtro para tudo aquilo que quiser entrar na nossa casa. Né? Você não bebe uma água suja.
Se a sua única opção for beber uma água suja, você vai procurar um filtro para passar aquela água, pelo menos, para você poder beber. Então, é a mesma aplicação para a questão espiritual das nossas famílias. Então, edifique sua família com o objetivo de vê-la amadurecendo na sua vida espiritual. Então, quero concluir dizendo que eu quero que a minha família seja edificada no Senhor. Eu quero reconhecer que não sou capaz, depender do Senhor para esse projeto de edificação. Quero ter um nível de intimidade profundo com a minha filha, ao ponto de poder pregar o Evangelho para ela. Meu desejo é que toda mãe cristã não perca essa oportunidade de criar os seus filhos aos pés do Senhor. Quero ver minha família amadurecendo na vida espiritual, quero que a minha família seja amiga de Deus. E que esse também seja o teu desejo para a tua família. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais um tempo onde pudemos meditar na tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nossas mães. Ó Deus, se algum dos nossos irmãos tem mães que ainda não creem no Senhor, que o Senhor alcance esses corações. Mas, ó Deus, muito obrigado por cada mãe nessa noite que está assistindo a esse culto. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós somos tão falhos, tão humanos. O Senhor mesmo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos ajuda, Senhor, a levar as nossas famílias a um nível de amadurecimento espiritual. Ó Deus, que as nossas famílias sejam luz do Senhor nesse mundo, sejam um testemunho de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, somos gratos pela tua palavra. Oro por cada família desta igreja, cada família que esteja assistindo a esse culto, Pai. Leva estas famílias ao amadurecimento espiritual. E é assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.